Ser o primeiro rico da família não é uma conquista, é uma ruptura. Porque no momento em que você começa a crescer, você não está apenas mudando de vida. Você está saindo de um padrão que existiu por anos, talvez décadas, talvez gerações. E ninguém te explica o que vem depois disso. Ninguém te explica o peso. Ninguém te explica o preço. E se você não entender isso agora, você pode sabotar tudo antes mesmo de chegar lá. Existe uma ideia confortável que as pessoas gostam de repetir: que ficar rico é só trabalhar duro, que é só acordar cedo, se esforçar, persistir e eventualmente você chega lá. Mas isso é uma meia-verdade. E meias-verdades são perigosas, porque parecem verdade o suficiente para enganar. O que ninguém te diz é que você não está lutando só contra o mercado ou contra a falta de dinheiro. Você está lutando contra algo muito mais profundo. Você está lutando contra o ambiente que te criou, contra as crenças que foram repetidas na sua casa, contra a forma como sua família enxerga dinheiro, sucesso, risco. E isso é muito mais difícil de quebrar do que parece. No começo, tudo parece normal. Você começa a melhorar, estudar mais, pensar diferente, e as pessoas dizem que te apoiam. Dizem que querem te ver crescer. Mas existe uma condição invisível nesse apoio. Você pode crescer, desde que não mude demais, desde que continue sendo reconhecível, desde que não desafie o padrão. Porque no momento em que você realmente começa a evoluir, algo muda. E não é em você, é na forma como te enxergam. Você começa a perceber que as conversas já não fazem mais sentido, que os mesmos assuntos já não te interessam, que aquilo que antes parecia normal agora parece limitado. E isso cria uma distância silenciosa. Ninguém fala sobre isso diretamente, mas ela está lá, crescendo, pouco a pouco. E o mais perigoso é que você começa a se sentir errado por isso, como se estivesse se tornando alguém que não deveria ser, como se estivesse se afastando demais. Mas a verdade é outra. Você não está se afastando, você está enxergando. E então vem a culpa. Uma culpa difícil de explicar, porque não faz sentido lógico, mas faz sentido emocional. Você começa a crescer, mas ao mesmo tempo sente que está deixando algo para trás. Pessoas, histórias, versões antigas de você mesmo. E isso pesa, porque ninguém quer sentir que está traindo a própria origem. Ninguém quer sentir que está se achando melhor. Então o que muita gente faz? Se sabota. Diminui o próprio potencial só para continuar pertencendo. Mas existe uma verdade que a maioria evita encarar. Crescer exige mudança, e mudança real não é confortável. Você não leva tudo com você, você não mantém tudo igual, você não evolui sem deixar algo para trás. E às vezes, o que fica para trás não são coisas, são conexões, são dinâmicas, são versões de quem você era. Ser o primeiro rico da família não é só sobre dinheiro, é sobre responsabilidade. É sobre ser o primeiro a enxergar diferente, o primeiro a agir diferente, o primeiro a sair do automático. E isso significa uma coisa simples: você não tem referência, você não tem um modelo próximo, você não tem validação constante. Você está construindo algo que ninguém ao seu redor construiu antes. E isso é solitário. Mas aqui está o ponto onde tudo muda. O problema não é você crescer. O problema é esperar que todos cresçam com você, no mesmo ritmo, na mesma direção. Isso não vai acontecer. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido você evolui. Porque você para de pedir permissão, para de buscar validação e começa a assumir responsabilidade total pela sua própria vida.
Se você quer ser o primeiro rico da sua família, precisa entender o que isso realmente significa. Significa quebrar padrões. Significa enfrentar resistência. Significa continuar, mesmo quando ninguém entende. E, acima de tudo, significa aceitar que você vai se tornar alguém que o seu ambiente atual ainda não reconhece. E isso não é um erro, isso é o preço. E a pergunta é simples: você está disposto a pagar esse preço ou prefere continuar vivendo a mesma história de sempre?